Hoje eu quero falar sobre oração. É um tema bastante complexo, mas nosso ponto de partida está lá em Lucas 11. Eu vou estar olhando para cá por causa da palavra que está aqui embaixo, tá? Nosso ponto de partida está em Lucas 11, primeiro versículo. Jesus estava orando em certo lugar e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, também como João ensinou os discípulos dele. A gente vê que se os discípulos que estavam ao lado de João pedem para ensinar a orar, a gente sabe que não é algo tão simples, que a gente faz de qualquer jeito, que a gente faz porque fulano falou que é assim, ciclano falou que é assado. Então, como é um tema bastante complexo, eu trouxe bastantes citações da Bíblia aqui e bastante versículo. A gente vai ter a palavra pautada inteira na Bíblia e menos é, minha opinião sobre o assunto. Essa mensagem ela foi baseada, além da Bíblia, logicamente, num estudo que eu fiz do nome Por que Orar, do pastor Luciano Subirá, muito bom, quem puder ver depois veja, e Como Orar para Ser Respondido, do Dave Leonardo. Na verdade, eu estava programando essa palavra desde a semana passada, eu senti que era ela, que eu precisava falar sobre oração com o nosso grupo, e aí o Dave Leonardo postou quinta-feira esse vídeo. E foi uma resposta para mim exatamente do que eu precisava mesmo trazer, porque ele explica bastante a respeito da oração e me edificou e me deu bastante material para trazer aqui para vocês. E eu falei, realmente Deus tá querendo que nós aprendemos de fato a orar, a conversar com Ele, porque orar é relacionamento. Orar nada mais é do que você se relacionar com Deus. Porém, tem algumas situações que a gente tem que levar em consideração na oração. E a gente começa como? E lá em Mateus 6, 7, 8. Queria falar para vocês que orar não é informativo. Vocês não estão informando para Deus o que aconteceu. Deus, hoje eu bati o carro, então eu preciso que o senhor me dê dias melhores de venda, porque eu preciso arrumar meu carro. Deus, hoje eu caí, quebrei a perna, eu preciso que o senhor me dê é, uma cura. Gente, Deus sabe de tudo, até mesmo antes de acontecer. Deus sabe, Deus é onisciente, ele sabe de tudo, ele sabe o que vai acontecer e ele sabe o que aconteceu. Ele não esqueceu de nada, Deus não esquece. Então ele sabe desde o começo do mundo, ele sabe o que estava acontecendo com você, mesmo antes de você nascer. Então o primeiro ponto é, Deus não precisa que você informe nada para ele. Mateus 6,7 diz, e orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabem o que precisa antes mesmo de lhe pedirem. Aqui Jesus está explicando, né? E ele diz pra gente que o pai sabe de tudo, até mesmo antes da gente pedir. E aqui ele também já dá uma informação aqui, para a gente não ficar orando vãs repetições, ou seja, não quer dizer que você não tem que é, repetir sua oração, por exemplo, tá? Pedindo por uma promessa, por um milagre que ainda não aconteceu, não quer dizer que você não pode pedir sempre, pelo contrário. Jesus mostra até uma parábola sobre o juiz ímpio, que ele dá à mulher porque ela era muito insistente. Aqui não é um comparativo entre Jesus e o juiz ímpio, até mesmo porque a Bíblia deixa bem claro que ele não é um juiz justo, e sim um juiz ímpio. Deus está colocando ali como um paralelo. No caso, mostrando que até quem é mau, quem é, no caso, um juiz ímpio, ele dá a quem pede incessantemente. E aí nós partimos para Lucas 18, que novamente Deus fala sobre isso. Jesus contou aos seus discípulos a seguinte parábola. A gente não vai ler a parábola, mas só o comecinho. Jesus contou aos seus discípulos a seguinte parábola, para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Então, assim, eu creio e eu acredito fielmente nisso, que na Bíblia não tem nada que esteja lá por acaso. Tudo que está lá tem um motivo, tem uma explicação, e serve para nós também. Então, é,
aqui em Lucas 18, ele está mostrando o seguinte: devemos orar sempre e não desanimar. Obviamente que nós não estamos falando assim, você vai orar por algo que não está alinhado ao coração de Deus. Isso também a gente vai falar. É, o orar sempre e nunca desanimar é sobre uma coisa que Deus já te falou. Às vezes, promessas de Deus demoram aí anos para chegar. Por algum motivo, você precisa estar pronto, você precisa ter uma infinidade de fatores que estejam prontos também, porque muitas das nossas promessas dependem do que vai acontecer no mundo. Então, eu gosto sempre de pensar o seguinte: às vezes acontece alguma coisa, porque, por exemplo, quando bateram em mim, no carro, eu pensei assim, poxa, se eu tivesse saído um minuto antes, o carro tinha passado no farol vermelho na minha frente, porque eu teria ficado atrás ou na frente desse semáforo, e o cara teria passado direto. E é assim que as coisas acontecem. É assim, é tudo um conjunto de coisas para chegar àquele resultado. E como dizem Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu falo muito disso porque eu acredito muito nisso. Então, assim, tanto para o mal, como aconteceu naquela batida de semáforo, mas quando a gente ama a Deus, quando a gente se converte, realmente está focado nas coisas de Deus, as coisas também acontecem de modo geral no mundo inteiro, cooperando para nossa vida. E é essa questão de orar alinhada ao coração de Deus. Você orar com algo que Deus já te falou, algo que já está na palavra dele. Essa é uma das formas da gente verificar se realmente o que a gente está orando para Deus se está na palavra dele. É só ir lá e ler na Bíblia. Tem milhares de promessas na Bíblia que já estão lá. É só você orar. Se já está na Bíblia, já é seu. É só tomar posse. A Bíblia diz: se as promessas que já foram liberadas por Deus na palavra dele te brilharem os olhos, é só você assumir posse daquilo. Então, isso é uma coisa que me deixa muito animado. Muito animado. Simplesmente tomar posse, orar com fé, pedir a Deus, conversar com Ele, e Ele vai te falar. O legal disso é que, assim, quando a gente se converte e realmente se alinha ao coração de Deus, nós não pedimos algo que Deus não quer, porque a gente sente. Eu lembro que eu orei por um motivo específico, que quando eu comecei a orar, eu falei, putz, mas eu acho que isso não é algo que eu deva pedir, não é algo legal. E aí eu comecei a pensar sobre, era algo muito bom, mas eu achava que eu não merecia. E aí Deus colocou no meu coração que não, que era uma promessa de Deus sim. E se eu fizesse a minha parte, que é oração, jejuar, me manter no caminho, ele estava ouvindo, ele estava sentindo alegria com o meu pedido. Porque a gente entende que nós somos filhos e um pai cuida dos seus filhos. Isso é muito louco porque o amor de Deus ele é gigantesco e ele não para. Então, o amor de Deus, ele nos traz, como eu posso dizer, nos traz coisas boas. As pessoas acham que o evangelho é só ficar naquele sacrificial, naquela coisa difícil. E não é verdade. Existem sim sacrifícios, existem sim coisas que a gente tem que abrir mão, mas existem coisas muito boas no Evangelho. O Senhor ele deixou para nós uma infinidade de promessas que, cara, não tem como não falar que Deus é bom, de verdade. E eu venho vivendo algumas dessas promessas baseado na oração e no jejum. E eu vejo que Deus realmente faz. Vamos passar para o próximo tópico aqui que eu quero trazer para vocês, que funciona assim. É, Deus faz o que ele quiser, ele é soberano. Ele sabe o caminhar de todas as coisas, como eu disse, ele sabe até o que precisa para aquilo ser atingido. Ou seja, o pessoal fala sobre o efeito borboleta, né? Que o bater de asas de uma borboleta num hemisfério vai causar um terremoto no outro. E não estou questionando essa teoria, mas eu sei que se Deus faz algo no outro lado do mundo e que aquilo vai atingir minha vida, ele já sabia. Ele já sabia. Uma pessoa que está fazendo algo lá que vai impactar diretamente na minha vida aqui,
algo que está acontecendo, uma nova lei, não importa, não importa. Deus sabe de tudo. E é exatamente por isso que às vezes você pede, pede, pede algo e ele não te dá naquele momento, porque ele sabe o que vai acontecer e ele sabe a hora de fazer. Então, é o que eu disse antes, quando você está alinhado ao coração de Deus, quando Deus não quer algo para você, você sente, você sabe, não, realmente isso não é para mim, não faz sentido e você não ora mais, você não sente vontade de orar mais. E eu acho isso muito louco, eu acho isso muito louco porque você vai criando uma casca espiritual incrível, de verdade, é algo bem, bem legal. Ahn, Isso também está na Bíblia e é uma parte complicada, acho legal vocês darem uma pesquisada depois, mas o reino espiritual, ele é constituído por leis espirituais que o próprio Deus estabeleceu. Mesmo ele sendo soberano, ele nos chama para participar dos milagres, das promessas. E como que ele chama? Com oração. Oração, e a gente pode incluir o jejum ali também, mas no caso, quando ele chama nós para participarmos, é com oração. É uma luta espiritual, muitas das coisas, né? E Deus nos chama. Deus não faz nada sozinho. A gente vê em Josué 10, 13, 14. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes, nem depois, houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu ao pedido de um homem, pois o Senhor batalhava por Israel. Aqui a gente vê a passagem de Josué, em meio à guerra. Josué não queria que Deus lutasse a guerra por ele, mas ele ora pedindo a Deus que o sol parasse. Você fala, cara, o cara pediu pro sol parar, porque eles precisavam de mais luz. Naquele tempo não tinha luz elétrica, não tinha esse tipo de coisa que nós temos hoje. Então, a noite realmente era escura. Quando anoitecia, anoitecia de verdade. Eles não poderiam mais lutar. Eles estavam batalhando naquele tempo e eles precisavam vencer a guerra. E ele pede a Deus que o sol pare. E Deus faz o sol parar. Uma única vez na história do mundo. A gente vê na Bíblia que não houve antes nem depois uma vez que Deus faça isso. Ele realmente parou o sol para que eles ganhassem a guerra e matassem todos, porque poderia matar uma parte, ganhar a guerra ali, mas ficar um resquício e isso voltar para tomar de novo toda a situação, né? Então a gente vê que Deus ouviu a Josué. Eu continuo aqui com João 14, 13 e 14 de novo. E eu farei tudo o que me pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirmes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Isso aqui me anima muito. Você imagina que o Todo-Poderoso Deus que pode tudo, você pedindo algo em nome dele, vai acontecer, ele vai fazer. E só que a chave está ali. Para que o Pai seja glorificado no Filho. Ou seja, se você pedir algo que não está alinhado à palavra de Deus, que não está alinhado às promessas de Deus, aí você pode pedir em nome de Jesus que não vai acontecer. Não vai acontecer porque não faz parte do que ele quer para você, no que ele quer pro, pro mundo, não quer o que ele quer para o seu povo, para sua família, para os seus amigos, porque a parte de oração também a gente tem que levar em consideração que nós somos um, uma parte de algo. Então, assim, a oração não é simplesmente o que eu quero, o que eu preciso, o que eu posso fazer. Não, a oração ela tende a ser focada num grupo, num povo e num propósito geral, digamos assim. A gente vê que antigamente, por exemplo, se a gente pegar as tribos de Israel, as pessoas já sabiam que Deus tinha um plano para o povo. Deus não tinha um plano para a pessoa em si. Não estou falando que Deus não tem planos singulares, não tem planos pessoais. Não é isso. Eu estou dizendo que o plano maior é para um povo, para a salvação do povo. Então, nada mais é do que Deus dizendo o seguinte: você vai ser ativado para fazer a minha obra para o povo do Brasil, para o povo de São Paulo, para o povo de Curitiba.
você vai fazer a minha obra em algum lugar. Você vai fazer a minha obra, vai levar a minha obra. Eu escolhi você, você estava disponível, então vai ser você mesmo. E isso é a parte legal da oração, né? Você entendeu qual que é o seu propósito, qual o que Deus quer para você. E aí eu tenho mais um exemplo aqui em 1 João 5, de novo 14 e 15. Só pegamos de versículos do 14 aqui. Esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que já alcançamos o que lhes temos pedido. Novamente, ele deixa bem claro: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade. Então, a parte legal é, sabemos que já alcançamos. Algumas coisas que eu peço para Deus, eu sei que vão demorar por toda a situação em volta, mas eu sei que já aconteceu. Cara, no céu já aconteceu. E isso é, cara, é incrível, de verdade. Eu vejo que Deus, ele é extremamente fiel. Ele é extremamente fiel. E aí eu entro no terceiro tópico aqui, que seria o último. Por que que Deus precisa que ore? Se Deus é todo poderoso, se Deus ele faz o que quer, de acordo com a vontade dele, por que que eu vou orar? E lembra que eu falei que o mundo espiritual, ele é regido por leis que o próprio Deus estabeleceu, e essas leis Deus não as quebra. Deus é justo, Deus é justiça, e se ele estabeleceu algo, a partir daquela coisa que ele estabeleceu, ele vai manter. E aí a gente parte aqui para Salmo 8, do versículo 4 ao versículo 6. Ora, pergunto: quem é o homem? Para que ele te importa? E o filho do homem, para que ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste com glória e com honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sob os seus pés tudo pusestes. A gente vê aqui uma lei que Deus estabeleceu que quando Deus criou os céus e terras, quando ele criou tudo, ele no final da criação ele deu ao homem. Ele deu e nos colocou soberanos sobre todas as obras que ele tinha colocado. Ele nos deu ele nos arrendou a terra. Então, assim, a gente vê que Deus criou uma lei ali. É, e essa lei a gente vê em Salmo 115, 16, falando um pouco mais sobre ela. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele confiou à humanidade. Ou seja, a terra nos foi confiada. Os peixes, os animais, as aves do céu, a terra, o mar, tudo foi confiado ao homem. Ou seja, tudo é nosso. Tudo é nosso e é incrível pensar nisso, que você tem que pensar o seguinte: você recebeu uma senhora responsabilidade. E é aí que você precisa entrar com a oração. Se tudo é nosso, para ser feito algo aqui na terra, Deus eles não nos pede como eu posso dizer, seria não é uma autorização, mas seria uma legalidade, porque Deus estabeleceu uma lei antes disso. Então, a partir do momento que ele confiou a terra a nós, ele nos deu essa. Oi? Acho que tá entrando. Ah, pronto, saiu. Tá, vamos lá. A partir do momento que Deus nos confiou a terra, eles nos deu como se fosse uma carta. Olha, de vocês, vocês fazem, vocês cuidam, e a partir desse momento aqui vocês vão levar ela para frente. Depois que eu entendi isso, eu entendi muito daquelas perguntas: ah, se Deus existe mesmo, por que tem tantas guerras, por que tem tanta fome e por que o mundo tá do jeito que está? E aí a gente entende isso lá em Lucas 11. Lucas 11 não, perdão. Lucas 4, versículo 5. Isso aqui é quando Jesus está no deserto e o diabo vai tentar ele. Então o diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe em um relance todos os reinos do mundo.
Ele disse: Eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados, e eu posso dá-los a quem quiser. Isso aqui é o diabo dizendo para Jesus. E a gente vê o quê? Jesus não disse que o diabo é mentiroso. Falou: "Não. Como assim você está dizendo que é seu, se eu sei que não é?" Jesus simplesmente o repreende e manda que ele se aparte. Então a gente entende que sim, nós demos, eh, toda essa legalidade, tudo isso que Deus deu para nós, nós demos na mão do diabo. E como? Aí a gente vai lá para 2 Pedro 19: "Pois o homem se torna escravo daquele por quem é vencido." Na Bíblia diz: é uma nova lei de Deus, é uma nova, legalidade, uma nova lei espiritual que Deus estabeleceu. Se você é vencido por algo, esse algo te domina. Ou seja, a partir do momento que Adão foi dominado pelo pecado, foi dominado pelo o diabo, ele perdeu. Ele perdeu o mundo, ele perdeu essa legalidade que Deus tinha dado a ele. E aí é onde que entra a questão da oração. Deus ele só vai agir porque Deus é justiça, Deus ele é justo e ele não quebra leis. Ele só vai agir com o nosso autorização. É bem pesado você falar de alguém autorizando para Deus, mas é basicamente isso, é que eu não acho palavra melhor agora. Mas é a legalidade mesmo. Deus só age dessa forma. Por isso que Deus nos pede a orar. E você vê que Deus diz assim, eu não lembro agora certinho o versículo, mas ele diz: "Quando orares." Então, não é uma simplesmente algo que, se vocês estiverem fazendo, beleza. Não, realmente Jesus manda orarmos. Então, a gente sabe que é um mandamento, é uma coisa que é necessária. E é aí onde que entra a questão da legalidade. Você precisa orar para que Deus de fato faça algo. Se você tem um problema financeiro, um problema, de saúde, um problema no relacionamento, um problema no casamento, você precisa orar. Você precisa, e é aquilo, é como eu falei no começo, não é informativo porque Deus já sabe, mas você precisa explicar: "Deus, eu preciso que o senhor faça isso, isso e isso, porque eu estou me sentindo assim, eu preciso que, o senhor me mostre um caminho, eu preciso que o senhor me dê sabedoria." Isso é uma coisa muito interessante da gente orar, muito importante, na verdade, porque na palavra diz que quem orar com fé, acreditando que já recebeu sabedoria, Deus dá em abundância. E eu não sei vocês, mas a sabedoria para mim é algo extremamente necessário. É algo que quanto mais você puder ter, é melhor. E essa questão de sabedoria, ela serve para tudo, serve para tudo. Então você está passando por um problema na empresa, se Deus lhe dá sabedoria, você vai conseguir sair daquele problema só pela questão de saber aonde agir, aonde atacar e aonde você está errando. No casamento, mesma coisa. Patrick, Mateus 6,6, verdade. E a sabedoria é demais para qualquer situação que você precisar ali de fato, seguir. Em qualquer uma mesmo. Sabedoria vai te salvar de muito, de muito enrosco mesmo. E aí, aqui num seguindo até o que o Patrick falou, seria a minha próxima citação, Mateus 6,6. "Mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa." Ou seja, Deus está dizendo aqui: "Cara, você tem que orar." E quando você orar, o que você está pedindo em secreto, Deus lhe dará recompensa. Ou seja, você está pedindo ali em secreto, tá? É só para você, mas Deus vai fazer. É Deus quem faz. Tem muita coisa que nós não conseguimos. Tem muita coisa que você pede, inclusive, vamos pegar aí o exemplo de uma doença. Tem doença que a medicina simplesmente não consegue. E eu já vi pessoas que serem curadas de coisas que os médicos falam: "Ó, infelizmente, aqui é paixão." E de fato Deus fez. Deus fez o milagre. E isso é o nosso Deus cuidando da gente. Mas eu tenho certeza, e a minha certeza vem da Bíblia, lendo, estudando a respeito disso, que se alguém não tivesse orado por aquela cura, não iria acontecer.
A pessoa de fato ia ficar refém do que o mundo, do que os médicos diriam. Não estou dizendo que médico não é importante, não é isso. A medicina é necessária, tanto é que a medicina foi dada por Deus também, é um entendimento para nós, mas muitas das vezes, quando a medicina para, o espiritual age. É aí que a gente precisa orar, precisa jejuar, e você que é uma pessoa salva, uma pessoa convertida, uma pessoa que realmente está em busca do sobrenatural, sabe que isso é uma parte muito importante. Muitas das vezes a medicina ela ela fica sem como agir para que Deus haja, para aquilo te dar uma fé maior e mudar a tua vida de fato, porque quando você vê a fé, em prática, cara, esquece. Quando você vê a fé agindo, você não quer mais saber de: "Ai, será que vai", não, vai acontecer. Você orou, Deus falou: "Não, eu vou fazer", acabou. Não importa o tempo, não importa o tempo, não importa o que você vai passar. É um processo e você vai passar, porque a oração te dá isso. A oração faz com que você, quando você dobra o seu joelhinho ali no chão e você entende, o que Deus tem para você, acabou, não importa, não importa o que o médico fala, do que o seu chefe fala, do que a sua esposa, acabou, amigo. Se Deus falou, não tem quem dobre a língua para fazer algo. E eu quero finalizar a gente fazendo a nossa oração que Jesus nos ensinou, é o Pai Nosso. O Pai Nosso, ele nos ensina muito se você não orar ele como muitas vezes eu orei. Para que estás no céu, santificado. Cara, o Pai Nosso nos ensina muito. Eu vou começar aqui em Mateus 6, 9, 13, quando Deus vai ensinar o Pai Nosso. Portanto, orem assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Essa primeira parte é Jesus nos ensinando o quê? Você tem que entrar na conversa com Deus, no relacionamento com Deus, em adoração. Primeiro ponto é esse, você tem que adorar a Deus. Ah, porque Deus precisa da adoração? Não. O coração do homem precisa adorar a Deus para entender que o homem não faz nada. Quem faz é Deus. E se é Deus que faz, você tem que ter um coração quebrantado. Você tem que entrar na presença dele em adoração. Então aqui tá, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Você já entra pedindo a Deus, Deus, eu preciso te glorificar. Eu preciso te dizer o quão adorado és tu. E essa é a primeira parte, a gente já entra assim. Aí a segunda parte, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. É uma entrega. Você já você já entrega, ó, que seja feita a tua vontade, a minha vontade não importa. É assim assim não, assim aí no céu como os anjos ficam te adorando e te e fazendo a tua vontade, aqui na terra também tem que ser assim. Aqui na terra a gente tem que ter uma ideia de que Deus é Deus. Não importa o que você acha, não importa se você é muito bom, não importa se você é muito incrível. Se Deus disser que não, é não. Não importa o que você pensa. Então, a entrega tem que ser feita diariamente. Como Jesus ensinou, faz parte da oração padrão. Seja feita a tua vontade. E acabou. A minha vontade é secundária. Ainda mais que quando você está orando de acordo com o coração de Deus, a sua vontade se torna a vontade dele. Isso é lindo. A gente passa para depois, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Muito tempo essa parte eu não entendia, mas essa parte de sobre dependência. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ou seja, não está dizendo aqui, o pão nosso de cada dia, da semana você dá hoje pra gente. Não, não é isso. É o pão nosso de cada dia. Então, assim, Deus ele vai te prover ali do dia o que precisa para aquele dia. A palavra também diz: as batalhas de hoje sejam combatidas hoje e as de amanhã da manhã. E isso é dependência. Você depende de Deus. Não tem necessidade de você ficar precisando saber o que vai acontecer amanhã. Se você confia em Deus, você confia, acabou a história. Não tem por que se preocupar. Aí nós passamos por um ponto muito importante, muito difícil na vida de cada um, que é o perdão.
perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Tá dizendo aqui, Deus, me perdoa de acordo com eu perdoo o meu irmão. Isso é complicado, bicho. Isso é complicado, porque assim, você perdoar é basicamente o que é necessário para você ser perdoado. Então, você ser perdoado por Deus é o tanto que você perdoa o seu irmão. Então, assim, essa é a hora de você olhar para quem que você não perdoou. Essa é a hora da gente olhar para ver se a gente tem algum probleminha com alguém, porque se tiver, a mesma medida que você está usando para aquela pessoa, Deus vai usar para com você. E aí, muitas das vezes, isso pega um pouco. O final termina com nós pedindo proteção a Deus. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Você vê que no último caso, Deus nos coloca para pedir perdão, para nos pedir proteção, nos pedir-nos o que sejamos cuidados por Ele. Em nenhum momento você vê que ali na oração tem você pedindo para Deus, Deus, me traz um carro novo, me traz isso, me traz aquilo. Não. O que está ali, o que é necessário para a sua vida já está na oração padrão. Então a oração padrão nos traz tudo que nós precisamos. E aí, quando você adquire relacionamento com Deus, você começa a entender que não é problema você pedir algo, pedir um carro, pedir isso, pedir aquilo, pedir uma cura, pedir um casamento, pedir uma pessoa, não é problema. Só que primeiro você tem que focar no que você precisa, depois no que você quer. E a vida de oração é isso. Então eu finalizo aqui com o nosso Pai Nosso dividido em partes e dizendo para vocês, orem, orem porque realmente Deus faz. A oração, ela move montanhas, como também está escrito na palavra. Tudo isso que eu disse para vocês hoje está pautado na Bíblia. E além de ter um relacionamento com Deus, leiam a palavra dele, que o mundo vai se abrindo. A verdade é essa. As escamas vão caindo dos olhos e você vai entendendo. E quando você entende o que Deus tem e o que Deus quer para nós, a vida fica muito mais fácil. E é isso, gente. Meninas, vocês querem finalizar orando? Pra gente finalizar aqui, porque já passou até muito do horário. Peço até perdão, gente. Imagina, André, que bênção, meu Deus do céu. Deus, o Espírito Santo realmente está falando comigo, assim, porque é, no domingo, a palavra que veio na igreja, né? Eu fiz parte ali de um grupo de oração e foi justamente essa passagem, né, do Pai Nosso. E aí o pastor falando, né, sobre como aprender a orar. Então, eu sei que assim, é o Espírito Santo realmente que tem falado comigo e no devocional com a minha amiga, que eu fiz também no domingo, também veio uma outra mensagem sobre oração e agora Glória a você Deus. confirmando de novo, né, como aprender a orar. Então, eu anotei várias coisas aqui, foi assim tremendo. Muito Glória a obrigada, Deus. né, por se deixar usar pelo Espírito Santo dessa forma e por trazer tudo isso, porque acho que a gente sempre tem muito para aprender, né, gente? Meu Deus, A meu palavra ela se Deus, renova todo santo dia, né? Toda hora que a gente lê, todos às os vezes a gente lê o dias. mesmo versículo e a gente aprende algo novo. O relacionamento com Deus é incrível. Incrível. Obrigada. E assim, você falou, né, de milagres e eu quero dar um testemunho aqui, né, porque quando Amém. a gente fala da medicina, né, eu sou um milagre, né? Eu fui desenganada quando eu era bebê. Eu tinha passado já por vários procedimentos médicos, né? Eu tive um problema no intestino e aí nada parava no meu estômago, nada parava, né? Era só defecando e vomitando o tempo todo, e eu muito bebezinha, então era soro, né, em toda parte do corpo. E aí os médicos já tinham desenganado, fiquei internada um bom tempo, né, pelo que os meus pais contam. Aí os médicos já tinham desenganado e falaram, né, ó, mãe, leva a sua filha, porque agora é só esperar. E aí meus pais muito pobres, né, muito simples assim, aí me levaram para um lugar
que nem era a igreja, né? Mas a fé deles era muito grande, assim. E aí eles levaram aonde eles acharam que, né, poderia ser um caminho, né? Mas levaram no centro espírita e Deus usa as pessoas que ele quer, né? Você falou do juiz ímpio, né? Ele Sim, usa as pessoas e os lugares que ele quer, né, para operar os milagres dele. E aí meus pais fizeram uma simpatia, né? E muita fé, muita fé, muita fé. E aí eu fui curada, né? Eu sei que não é o caminho, né? A Bíblia não fala de simpatia, não fala, né, de espíritos, mas fala de fé. E os meus pais tiveram muita fé na minha cura. E eu sei que eu sou um milagre de Deus, né? Porque amém. realmente ali já não tinha mais jeito, né? A medicina não tinha mais o que fazer por mim, mas Deus tinha. E por isso eu Deus estou aqui tinha. hoje. E ele tinha um propósito na sua vida, né? A gente vê que realmente o que está acontecendo, inclusive os sonhos de fé, se não fosse por você, talvez não tivesse acontecendo. Então, Deus de fato tinha um plano que precisava da Fabi. Então, ele tinha que salvar Glória a aquela Deus. pequenininha ali. Glória a Deus. Obrigada pela palavra de hoje, André. Amém, amém. Vai falar alguma coisa, Andresa? Não, só dizer que para mim foi uma aula. Vou assistir de novo, porque foram tantos versículos aqui que eu não acompanhei tudo. Mas foi uma aula e hoje de manhã eu escutei também uma pregação sobre oração e jejum é sobrevivência. E aí você vem e confirma tudo isso. Então é Deus falando É e Deus nada é por falando. acaso. Então eu acredito que é treinamento, é Deus capacitando a gente para aquilo que vai vir e para as portas que Ele vai abrir em nome de Jesus. Obrigada, viu, Glória a Dé, Deus. por ser Amém, instrumento e por deixar o Espírito Santo falar tão lindamente hoje. amém. Se alguém quiser falar alguma coisa antes de uma das meninas orar, a gente finaliza aqui. Eu quero. Então, manda bala, Patrico. Bom dia, gente. Tudo bem? Eu Bom tava dia. acordando aqui ainda. Eu vou escutando e vou acordando aos poucos. Agora eu já tô acordado o suficiente para mostrar meu rosto. É, Você falou, André, sobre as coisas acontecerem e Deus já saber que aquilo ia acontecer. E muitas vezes a gente fica sem entender e fica se perguntando, Deus, por quê? Por que isso acontece? Por que isso está acontecendo? Por que que eu não recebo minha vitória? E eu sofri bastante, né? Durante 2 anos, você já conhece minha história. E Sim. eu, cara, sofri muito, sofri muito, sofri muito. E eu me perguntava assim, cara, por que que isso tá acontecendo comigo? Sabe? Eu falava, cara, isso não precisava ser assim. Mas aquele momento me preparou muito para tudo que tem acontecido hoje. E eu já agradeci várias vezes, inúmeras vezes. E é impressionante, porque o momento mais difícil da minha vida eu olho para trás e agradeço. Então eu agradeço a É, Deus por todo o sofrimento que eu passei, porque Ele sim. me transformou, foi o momento que me transformou, e se não fosse aquele momento, eu não estaria impactando tantas vidas como eu estou impactando hoje. É, Domingo, eu recebi um casal que estava viajando aqui para Curitiba e eles são de Ponta Grossa. E aí eles passando pela rua me encontraram e pararam para conversar. E aí eles me agradeceram. Pô, Patrick, muito obrigado por todo o conteúdo que você está criando, né? Você aparecer ali nos stories, cara, não para, você é motivo de inspiração pra gente. E é muito louco, sabe? Porque eu não tô acostumado com isso. Fazem 2 meses, né, que começou a dar um bom resultado no Instagram. E eu tenho recebido inúmeras mensagens, inúmeras mensagens, inúmeras mensagens. E eu não consigo acreditar às vezes, sabe? E eu paro e penso e uhum, falo assim, caraca, eu sabia que isso ia acontecer. Eu tinha certeza, porque Deus já tinha prometido em sim. 2019. E aí eu tô vivendo em 2025, 6 anos depois. Isso tudo só está acontecendo porque eu passei por um momento de sofrimento. Então, quando você passa por um momento difícil na sua vida, você não entende o porquê, mas Deus sabe de todas as coisas. Então, aquele momento está te preparando, você tem que ter paciência para receber. E eu olho para trás e consigo agradecer o momento difícil da minha vida. É, e Se não como tá lá fosse em ele, Lucas, tá lá em Lucas 18, a gente tem que orar sempre e nunca desanimar, porque se é promessa, vai acontecer, cara. Só que é isso. você tem que estar pronto, que é o seu caso, você é um exemplo vivo disso, um testemunho vivo, e isso é incrível, é Deus agindo e a E é gente vê assim, as coisas ali. Deus não agiria em minha vida em 2020, porque eu não estava pronto. Exatamente. Ele me prometeu em 2019.
E eu precisei viver durante 6 anos da minha vida até o momento de chegar a esse cumprir. E ele não me entregaria antes porque não faria sentido. Então, uma coisa é, por exemplo, você tá em janeiro e os seus pais falam assim, cara, em dezembro você vai ganhar um PlayStation 5. Você tem que se acalmar, porque você vai receber. Só que não vai ser agora. Uhum. Então, eles estão te prometendo, olha, em dezembro você vai receber um PlayStation 5. Só que não significa que você vai ganhar o quanto antes. Você vai ter que aguardar. E esse É, momento é um momento de preparação. Então, o simples. Aí é muito louco, porque assim, quando eu comecei a trabalhar com roupas, eu queria me conectar com uma pessoa, só queria me conectar com essa pessoa. E tem toda uma cascata de acontecimentos até que eu chegasse no momento da minha vida, hoje. Só que eu só tô onde eu tô hoje porque eu fiz uma logo de uma marca de roupas em cima de um empadão. É o efeito borboleta. Eu vou te mandar o vídeo no WhatsApp depois. Mas eu queria me conectar com o dono da marca. E a marca era um koala. Vou pegar aqui rapidinho. Ó, a marca era isso aqui, ó. Consegue enxergar? sim, sim, sim. Eu fiz essa logo em cima de um empadão. E essa logo me destacou muito. E assim, ele falou que, cara, se você bater a meta, eu vou te entrevistar. E eu pensei, cara, agora a gente vai virar amigo. E a gente foi criando laço, criando laço, criando laço. Eu comecei a gostar muito de vender roupa. E aí aquele sonho foi crescendo, perdi minha mãe. E o sonho não morreu. E veio vindo, veio vindo. Só que, cara, foi por conta de um empadão que hoje eu tô impactando vidas. E Deus já sabia daquilo. É muito louco isso, É né, muito cara? louco, cara. E se não fosse esse empadão, eu não venderia roupa. Sim. Entende? Não teria me conectado com o dono da marca. Se eu não tivesse feito esse empadão. É um empadão que está movimentando muitas vidas. E é óbvio, tem uma cascata de acontecimentos. Deus me usou. Mas assim, é o efeito borboleta. Às vezes uma coisinha faz com que frente. Tanto pro bom quanto pro ruim. E talvez esse ruim seja convertido em bom, porque seja um momento de preparação, muitas vezes. É, Romanos 8 total, todas as coisas cooperam para o bem. É isso. Então, todas, as boas e as ruins. Tudo vai Exatamente. cooperar para o bem do final daquele propósito ali. É, acho que lindo Exatamente. Eu demais. creio muito nisso. Muito, 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 muito. Eu sempre falo assim, não, fica tranquilo, Patrick. Isso aqui é pro seu bem. E isso é necessário, além de ser para o seu bem, ele é necessário. Sim, A gente tem que exatamente. entender que o que a gente vive é necessário. Deus precisa daquilo por algum motivo para que nós chegamos em determinada situação para que ele haja da forma que ele precisa agir. E é necessário, a verdade é essa. Se não fosse os 2 anos de sofrimento, eu chegaria nesse posto hoje com um pouco de arrogância. Exatamente. E eu precisei do sofrimento para que a arrogância fosse quebrada. Ah, eu sei muito que isso, que eu também sofri isso. Eu também era bastante arrogante e Deus teve que quebrar muita coisa na minha vida para me mudar. Tipo assim, ser arrogante, você vai receber a sua promessa, só que arrogante não, meu parceiro. Você vai ter que sofrer um pouquinho, Exatamente. vai ter que consertar algumas coisas aí. Exatamente. É muito louco isso. É isso, Glória a André. Deus. Queria contar meu Valeu, lindão. testemunho. Amém, amém. Edificou a gente. Amém. Meninas, Hoje eu quero só receber. Se você puder, Fabi, orar, o André orar. Eu tô sendo ministrada ainda. Eu também, mas eu posso finalizar, André. então tá Você bom, quer pode finalizar. finalizar? Então Eu tá gosto de, bom. de uma das duas finalizando. Então tá bom. Senhor, que palavra foi essa, Senhor? Ah, Obrigada, sim. Espírito Santo, por ministrar aos nossos corações. Obrigada, Espírito Santo, por mostrar, Senhor, que nós podemos alcançar mais, Senhor, e que nós podemos, Senhor, também estar mais próximos de Ti, Senhor. Obrigada, meu Deus, por essa comunhão. Obrigada por tantas bênçãos, Deus, e por nos mostrar, Senhor, o quanto o Senhor tem feito por nós até aqui, Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor. E, Senhor, nós queremos mais da tua presença, nós queremos mais da tua palavra, Senhor. E nós pedimos, Senhor, que essa palavra, Senhor, ela seja refletida nos nossos corações, que nós possamos meditar nela, Senhor, nos próximos dias, Senhor, e viver isso, Senhor, que o Senhor nos trouxe por meio da vida do André. Senhor, eu te louvo e te agradeço por cada vida aqui, Senhor, por cada pessoa que chegou até aqui, Senhor, e escutou a tua palavra. E que o Senhor possa, Senhor, abençoar o nosso dia, abençoar, Senhor, a cada um de nós aqui.
que os frutos das nossas mãos, Senhor, possam prosperar e possam ser de bem, que tudo que o Senhor ministrou aqui no nosso coração, Pai, possa frutificar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus, gente. Um dia abençoado para todos aí. Bom trabalho, bom. Quem vai ficar em casa, cuidar da casa, um bom dia também. E é isso aí. Amém.